Salve, salve amigo, salve, salve amiga! Como você está? Eu espero que você esteja maravilhosamente bem e estamos aqui, eu e você, em mais um encontro para dar continuidade à ótica. Quando eu falo de ótica, eu quero que você lembre que a ótica é a parte da física que estuda a luz, então eu estou falando de uma onda eletromagnética, uma onda transversal e tridimensional. E hoje vamos focar nos fenômenos que ela pode ter. Três fenômenos em especial aqui hoje, que é o fenômeno da reflexão, o fenômeno da refração e o fenômeno da absorção. Olha só que bacana, quando eu falo de reflexão, eu até botei aqui um lembretezinho, um macetezinho para você não esquecer, que é o tal do bate e volta. Quando eu tenho uma luz, uma fonte de luz, tá aqui, ó, tá? Um raio de luz. Um raio de luz, eu posso simbolizar ele por esse segmento de reta. É um segmento de reta orientado? É um segmento de reta orientado. Bonitinho. Então, isso aqui é um raio incidente, RI, raio incidente. Ele vai incidir o quê? Em uma superfície. Essa superfície pode ser um vidro, pode ser a superfície da água, assim por diante. E olha só, quando ela bateu aqui nessa superfície, ela voltou. Ela simplesmente bateu e voltou. Nota que esse raio incidente bate na superfície e volta aqui, ó, raio refletido. Eu botei dois meios. Eu vou dar um exemplo para você aqui desses meios, que poderia ser, por exemplo, o ar, né? Meio A sendo o ar e o meio B sendo a água. Olha só, tipo a superfície de um rio. Então, a luz bateu aqui, ó, ar, voltou, água. Raio incidente, raio refletido. Nota que ela não muda de meio. Ela incidiu no meio A e volta para o meio A. Esse é o fenômeno de reflexão. A luz que incide no meio volta para o mesmo meio. Não há mudança de meio. E eu queria que agora você pegasse uma caneta muito especial, você pegasse um lugarzinho especial aí nas suas anotações e escrevesse o que eu vou te falar. O que define a velocidade de uma onda é o seu meio. Novamente, o que define a velocidade da onda é o seu meio. Mais uma vez, o que define a velocidade da onda é o seu meio. Ou seja, se eu pegar a luz e incidir ela no ar, ela vai ter a mesma velocidade. A luz vermelha, a luz alaranjada e assim por diante, tá? Mesmo meio, mesma velocidade. Aqui, uma luz policromática, uma luz branca. O que define a velocidade dela é o meio. Se ela está no ar, ela vai ter uma velocidade. Se ela mudar de meio, por exemplo, se ela for para a água, ela vai ter outra velocidade. Então, o que define a velocidade da onda é o seu meio. Então, bateu aqui e voltou para o mesmo meio. Como volta para o mesmo meio, não muda de velocidade. A reflexão é um fenômeno óptico no qual a luz não muda de meio, logo não muda a sua velocidade. Se não muda a sua velocidade, também não vai mudar o comprimento de onda e também não vai mudar a sua frequência. E eu queria que você anotasse outra coisa. A única coisa que pode alterar a frequência da luz é a sua fonte. Só vou alterar a frequência da luz quando eu alterar a fonte. Por exemplo, se eu tenho uma luz vermelha batendo aqui, eu só vou mudar a frequência, a cor da luz, se eu mudar a fonte. Se essa lanterna deixar de ser vermelha, será uma fonte amarela, uma fonte verde? Será uma lanterna verde? E assim por diante. Então, o que define a frequência da luz, no caso aqui, é a sua fonte. E o que define a sua velocidade é o seu meio. Na reflexão, bateu, voltou. Não muda de meio, não muda a sua velocidade, nem tão quanto a sua frequência. Já na refração, eu tenho o quê? A luz mudando de meio. É o bate e passa. Bateu, passou. A luz sai do meio A. Vamos supor que esse meio A pode ser, novamente aqui, ó, o ar. E aqui a água. Então, a luz sai do ar e vai para a água. Nota que aqui ela muda de meio. Se ela mudou de meio, ela vai mudar a sua velocidade. A refração é quando a luz muda de meio,
consequentemente mudando a sua velocidade. A frequência não muda. Porque, por exemplo, se eu tiver uma lanterna amarela, aqui um laser amarelo, e botar no ar, quando ele for para a água, ele vai continuar amarelo. Se fosse vermelho, sai do ar vermelho, vai para a água, continua vermelho. Porque a única coisa que altera a frequência de uma onda é a sua fonte. E aqui, ó, a fonte é a mesma, então a frequência vai ser a mesma, logo a cor da luz vai ser a mesma. Então, dá uma boa observada aqui para mim. Mudou de meio, muda a velocidade. Eu posso, até em uma futura aula, eu vou falar de índice de refração para você, mas eu posso falar que o índice de refração é o que determina a velocidade da luz naquele meio, tá? Como o índice de refração do ar é um índice de refração menor, aqui eu tenho uma velocidade maior. A velocidade da luz no ar é uma velocidade maior que a luz na água. Então, muda de meio, mudando sua velocidade. Pode acontecer o que vocês estão vendo aqui, uma alteração na direção, tipo, ela pode se aproximar ou se afastar de uma reta fictícia, que eu chamo de reta normal, tudo bem? E, como último fenômeno, eu tenho a absorção. A absorção é um fenômeno que a gente fala assim, ó, que é o bate e fica. Por exemplo, eu pego um tecido, esse tecido é um tecido preto. Com certeza, alguém já deve ter falado para ti assim, ó, pô, em dias quentes não é muito legal tu sair de preto, porque o preto esquenta. O preto esquenta porque ele favorece a absorção. A absorção é quando a luz bate e ela fica. Em geral, a energia dela é absorvida pela superfície na forma de calor. Ou seja, na absorção a gente tem a ideia do bateu, ficou. A gente não vai ter reflexão e a gente não vai ter a refração. Uma coisa muito importante é que esses fenômenos eu expliquei para vocês em separado. Reflexão, bate e volta, não muda de meio, logo não muda a velocidade. Refração, bate e passa, muda de meio, logo muda a velocidade da onda. E absorção, bate e fica, não acontece lá de ele voltar para o mesmo meio nem mudar de meio, tá? Esses três fenômenos, eles podem acontecer de forma conjunta. Por exemplo, quando você pega uma janela da sua casa, a luz passa por ela, então é refração, mas também há um pouquinho da reflexão sua naquele espelho, naquela janela ali, naquele vidro, então tem a reflexão. E se tu botar a mãozinha naquele vidro, em um dia muito quente, você vai notar que aquele vidro está quente mesmo, ou seja, absorveu um pouquinho da energia da luz. Então não esqueça, esses três fenômenos ópticos, eles são de suma importância para que a gente consiga entender vários fenômenos que envolvem a luz. Essa foi mais uma aula para você, espero que você tenha entendido tudo e qualquer coisa estamos à sua disposição. Grande abraço, valeu!